Então vamos lá, dar sequência, né? Acredito que você já viu a primeira parte, a exposição do Salmo 19, né? Uma introdução aqui para o nosso tema. Agora nós vamos dar sequência. E nessa segunda parte a gente vai começar a partir do nosso estudo sobre a revelação geral e especial, começando com algumas perguntas que são relevantes e pertinentes para a nossa vida como cristão, né? No caso, para os cristãos de uma forma geral, né? Primeiro, o que você, como cristão, tem feito para ter acesso ou conhecer mais a Deus, né? Onde você pode encontrar, né? Já dei algumas respostas para essa pergunta no vídeo anterior, na exposição do Salmo 19, né? E como pode, no caso, nós que somos criaturas, descrever o Criador, né? Ou como é possível que o homem ele possa conhecer a Deus? Como nós podemos conhecer então a Deus, né? A palavra aqui se chama, o que nós devemos estudar aqui para entrarmos na revelação, é a questão da revelação, né? Dentro do pentecostalismo é bem trabalhado essa parte da revelação nos cultos, né? Manifestações espirituais, né? Dentro do culto, e ali traz uma revelação, mas aqui nós estamos falando de uma outra revelação, a revelação de Deus para a humanidade, que ela se divide em geral e em revelação especial, né? Que essa, no caso, a revelação especial, ela segue alguns caminhos, né? É direta para alguns, né? Aqui nós vamos entrar na soteriologia, povos, né? De todas as nações, que serão eleitos condicional ou incondicionalmente a partir dessa revelação, né? E essa revelação é Cristo, e nós encontramos essa revelação através da sua palavra, no caso a revelação especial, né? Quando nós falamos da palavra revelação, nós trazemos algumas ideias, né? Que a revelação traz a ideia de tornar conhecido, né? Ou mesmo trazer as claras, né? Se deixar conhecer, né? Traz a ideia também de comunicação, né? E aí nós podemos entender isso a partir dos oráculos proféticos de várias religiões, não somente do cristianismo, né? E a transcendência, né? Essa ideia de que Deus ele se torna conhecido, ou na ideia mais plural, os deuses ou as divindades ou se tornam conhecidos, né? No caso da revelação bíblica, que é o nosso ponto aqui, que é o que nos interessa, é a revelação bíblica, é como nós entendemos essa revelação, né? E a revelação bíblica, no caso, é a forma como Deus se comunica, né, com os seres humanos. Lembrando que o homem, de acordo com a Bíblia e de acordo com a compreensão cristã, o homem ele foi criado por Deus. Então, se ele foi criado por Deus, né? Logo há uma comunicação. Deus decidiu que houvesse essa comunicação entre ele e o homem, e a partir mesmo da sua própria criação, né? O homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Dicotomista ou tricotomista, corpo, alma e espírito, ou espírito e alma sendo a mesma coisa, parte natural e a parte sobrenatural, que o capacita para que haja essa comunicação do homem para com Deus, né? Essa revelação ela vai se dar de uma forma, a revelação bíblica, progressiva. Então esse conhecimento ele vai se tornando cada vez mais claro, aquilo que Deus quer se deixar conhecer. Nós não temos um conhecimento infinito de Deus, mas aquilo que o interessa, que nos interessa conhecer de Deus, na compreensão do próprio Deus, ele nos revelou. Então nessa revelação, que é progressiva, né, vai sendo esclarecida ao longo das escrituras até o seu último livro, que no caso é Apocalipse, né?
ele revela a sua essência, revela o caráter, quem é ele, qual é o seu caráter, né? E o que ele deseja, qual é a vontade de Deus para nossas vidas, né? Nós encontramos isso através dessa revelação progressiva. E a Bíblia é o registro dessa revelação. Onde é que nós encontramos então como Deus se revela para a humanidade? Através da sua palavra. É aqui que para o cristão ele encontra a sua revelação. Então, dentro do pentecostalismo nós temos é complicado. Nós começamos o cristianismo começa um cristianismo mais pentecostal, dependendo da forma como interpreta a questão da revelação hoje contemporânea, ele pode se equiparar ao catolicismo, que tem como as suas bases a tradição, né, o magistério e a Bíblia. Então, se as revelações tiverem peso doutrinário, pode se equiparar ao catolicismo, as revelações e mais a Bíblia, né? O que para a teologia reformada é uma forma é um equívoco, né? Não é correto fazer essa afirmação. E aí vem a questão, tá bem. Então, como se deu nas escrituras, então, essa revelação, né? Qual foi as maneiras, né, que se deu essa revelação, a revelação escriturística. E aqui nós temos alguns pontos, né? A Bíblia traz alguns pontos de como as várias maneiras, entre elas sonhos, né? Por exemplo, um texto aqui, só para a gente explorar. O texto quando Maria ela é engravida, né? Através do sonho, primeiro aqui que eu coloquei, através do sonho. Tendo José isso em mente, né? Um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como a tua esposa, porque ele queria abandonar ela. Tua mulher, pois o que nela foi gerado, o que está gerado em Maria, é do Espírito Santo. Então nós temos aqui uma revelação através de sonho de Deus para com o homem, né? Através das profecias, Hebreus 1 vai nos trazer essa ideia, né? No passado, não quer dizer anterior, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Então, através da profecia, Deus enviou anjos, no caso, a pessoas específicas, como por exemplo Abraão, né, para trazer também revelações dele, né, inclusive a gravidez da sua esposa, né, milagres que Deus realizou ali, ele se manifestou, as pragas do Egito é um exemplo disso, da manifestação de Deus se tornando ali, né, claro, né. A história de um povo que ele escolheu, e a partir dali ele começa a se revelar através daquele povo, sua vontade, um povo separado. E o ápice da revelação, quem é o ápice da revelação? Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, ele é o ápice da revelação. E aí o texto que nós lemos, né, o texto de Hebreus nos traz exatamente isso. O versículo 2, lemos o versículo 1 de Hebreus 1, né, o versículo 2 diz: nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, no caso Jesus Cristo, né? A quem, aí aqui ele diz, né? Quem é esse Jesus? Ele é herdeiro de todas as coisas, né? Através dele, esse Jesus fez o universo, né? A criação, a revelação geral. Ele também é Jesus Cristo, resplendor da sua glória, né? Ele resplandece, olhou para Cristo, vê a glória de Deus, né? E esse Jesus, ele representa, é a representação exata do seu ser, né? Do ser de Deus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, né? Tendo feito a purificação, veja o que Cristo fez pela humanidade. Aqui é a revelação especial. Ele tendo feito a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Sentou-se à direita de Deus. Então nós vemos aqui algumas perguntas e algumas respostas, enunciados, e a forma como, as várias maneiras como Deus
ele se revelou. Vou pausar aqui novamente, essa é a segunda parte do vídeo, a segunda parte, e aí nós vamos entrar na revelação geral. Vamos explorar agora a revelação geral. Nós já exploramos um pouquinho na primeira parte do vídeo e agora trouxemos algumas perguntas. Agora a terceira parte nós vamos falar sobre a revelação geral de uma forma mais direta, explorar esse termo e depois, dando sequência, falaremos da revelação especial. Então é isso, vou dar uma pausa e aí você dá sequência na terceira parte do vídeo.